Prezados amigos, boa noite. Há tempo já não tratamos das matérias correntes. Como transcorreu um período mais ou menos longo, desde a nossa última conversa até o momento presente, estando eu a percorrer, verificar papéis antigos, encontrei uma matéria que, a meu ver, interessará a muitos. Por quê? É um exercício de análise dos objetos que corresponde mais ou menos a uma meditação contínua feita não da forma estritamente clássica, que seria percorrendo os manuais que indicam como abstrair, fazer abstração, como criar um ambiente propício para o recolhimento, imaginar um estado, imaginar uma condição, criar um fundo de quadro. Não é propriamente isso, mas é uma análise que se detém na consideração de aspectos da vida, da realidade. Por que isso é importante? É importante para nós tonificarmos o nosso senso de contrariedade, quer dizer, o que há de aproveitável no sentido de que conduz a Deus e o que há de rejeitável no sentido de que não é uma imagem de Deus, um vestígio de Deus, por assim dizer, nos objetos que nos circundam. O nome atribuído a esse exercício, que foi resumido, sintetizado pelo professor Plínio Corrêa de Oliveira, em 1974. Então, como eu disse, estava explicando no início, remexendo papéis antigos, encontrei esse esquema. E espero, então, pôr ao alcance de todos, para que façam perguntas, aprofundem, analisem, apresentem dificuldades, objeções, críticas, o que lhes aprover, de modo que essa matéria possa ser acessível da forma mais simples e didática possível a um grande contingente de pessoas, tá bem? Então, pediria a todos a pachorra de acompanhar isso, que de si é um tanto quanto árduo, mas é o que eu procurarei fazer de modo menos pedregoso possível. Então, resumo a exposição e o sentido de transcendência. É um exemplo, portanto, simples e didático. Como já tive a ocasião de tratar, mas rememoro en passant, o ponto capital é a expressão, quer dizer, a capacidade de exprimir aquilo que se vê. Nada está inteiramente compreendido enquanto não foi claramente definido ou explicitado. Quando normalmente a pessoa diz, eu não encontrei palavras para dizer tal coisa, isso significa, via de regra, que a pessoa não analisou com a cuidado, penetração e discernimento necessários, de modo que a própria análise fizesse emergir uma palavra ou palavras que correspondessem à análise teórica. É mais ou menos como se eu dissesse o seguinte, não encontrei um feitio que cale bem pro corte de terno, pro corte de calças, de paletó de uma determinada pessoa. De fato, não é assim. Não é o tecido que não se adapta, não é a pessoa que não se adapta àquilo. É que o tecido não se acomodou bem ao feitio da pessoa. A mesma coisa. A palavra está para a ideia, assim como a roupa está para a pessoa. É preciso que a roupa se amolde ao figurino. E também é necessário que a palavra
exprima por inteiro o conceito, a ideia que se acha inviscerada, que se acha no bojo daquela palavra ou expressão. Então, em suma, tudo depende de saber exprimir o que se vê. Mas somente sabe exprimir quem sabe ver. E somente sabe ver quem analisa, decompondo os termos do que observa, do que está em torno dela. Então, aqui é um exercício, portanto, de decomposição. São os elementos que estão presentes num quadro, num objeto qualquer, e que nós passamos a analisar. Analisar quer dizer, passamos a dissecar, por assim dizer. Passamos a discriminar os elementos constitutivos do panorama. E uma vez feito isso, nós então, a partir dessa análise, encontramos aquilo que é o reflexo de Deus. Por quê? Sendo Deus infinito, só há um meio de nós conhecermos as perfeições infinitas de Deus refletidas na natureza. É analisando as pessoas, os objetos, e nos detendo naquilo que é claramente uma imagem, uma expressão, uma manifestação de uma qualidade superior. Por isso a palavra transcendência. Transcendente é superior, aquilo que está acima da esfera natural. Quando falamos, portanto, em exercício de transcendência, queremos dizer o seguinte: algo que do visível nos reporta ao invisível, do natural nos leva ao mais elevado, ao espiritual, a tudo aquilo que está acima do banal, concreto e episódico. O banal, concreto e episódico constitui a rotina do habitual, do corrente, do corriqueiro, do rasteiro, do comezinho. Então aqui, como é que a partir das coisas simples e cotidianas, nós podemos chegar a ver o sentido mais alto das coisas. Esse sentido mais alto das coisas, que se exprime nas criaturas por meio de símbolos, por meio de imagens, por meio de analogias, é o que prepara a nossa alma para compreender e amar a Deus e ter uma como que prelibação da visão beatífica. Quer dizer, na medida em que na Terra nós nos habituarmos a fazer isso, nós teremos o espírito contemplativo, o amor, a admiração. Por quê? A partir das coisas visíveis, nós reportaremos constantemente o nosso espírito para as coisas invisíveis. Isso de um lado. De outro, essa análise constitui um elemento muito possante no sentido de nosso empenho para não vivermos numa perspectiva puramente materialista, como é que eu diria, carnal, algo assim. Porque, ao invés de nos determos na consideração das coisas vistas apenas do ponto de vista material, nós passamos logo para uma consideração mais alta. E o sentido mais alto presente nas coisas é o que dá o rumo, é o que dá o significado maior de tudo que existe. Claro? Então é contemplando, analisando as coisas, tudo que existe, pelo seu sentido mais alto, que nós compreendemos a realidade verdadeiramente. É o que Santo Agostinho diz, né? A pessoa que peca comete um grande equívoco, porque ela se detém num bem menor. O bem menor é aquele visível, aquele palpável. Ora, quantas e quantas vezes a paixão pelo bem menor, a entrega ao bem menor, nos cega em face da realidade maior. Pecado, propriamente, a transgressão da lei de Deus é isso. Entre um bem maior e um bem menor, escolher o bem menor.
e transformar o bem menor no absoluto. Ao invés, portanto, de transcender, partir de uma coisa pequena e buscar o mais alto, nós nos rebaixamos, nos aviltamos e descemos ao invés de subir. Feita essa introdução, eu apresento os elementos principais da análise. Bom, o primeiro elemento digno de nota é a descrição. Como é que se faz uma descrição? É uma decomposição dos elementos que constituem o objeto. Então é preciso saber ver A. Os matizes. B. Contrastes com outros elementos afins. Terceiro, semelhanças com outros elementos díspares. Quarto, contrastes e semelhanças com outros elementos do panorama. Quinto, fazer isso em relação às várias partes do quadro que se tem em vista analisar, se ele se prestar a isso. Nós já daremos um exemplo concreto. Essa é a primeira etapa. Então, a primeira etapa então a classificação seria assim: romano, descrição. Número decomposição dos elementos da descrição. 2, arábico. Como relacionar os vários elementos da descrição em torno do principal. Agora, A. Qual o elemento central do quadro, da figura, da imagem que temos diante dos olhos para analisar? B. Como se relacionam entre si os vários elementos? O que há de semelhança, de subordinação, de contraste, de oposição entre os vários aspectos do quadro. Bom, agora passemos para o 2 romano. É a exclamação. O que é a exclamação? Evidentemente que não é um brado, não é um clamor, é uma exclamação interna, né? Então, é a projeção em mim da impressão causada pelo objeto. Quer dizer, quando eu vejo um determinado objeto, isso provoca em mim uma reação. Essa reação é a repercussão do que me impressionou, do que eu vi, a repercussão disso no meu interior. Então, o 2 romano é exclamação. O que é, então, agora o 3 romano? É propriamente a transcendência. O que é a transcendência? A transcendência é a manifestação das qualidades que apresenta o objeto, sendo que essas qualidades, que existem de forma absoluta em Deus, aparecem no objeto à maneira de reflexo. Quer dizer, aparecem de uma maneira pequena, mas real. Vejamos. Então, o método da transcendência consiste em ver em que sentido as qualidades desse objeto existem em Deus. O objeto me ajuda a amar aquilo que, segundo a razão, é digno de ser amado. Então, os meus sentidos, interiores e exteriores, interiores são memória, entendimento, inteligência e fantasia, e os exteriores são 5 sentidos exteriores. Os meus sentidos praticam melhor esse amor desse modo. Dessa forma, sou levado a desejar a vida eterna, onde eu verei essas qualidades em estado absoluto. Julgo, espero, tenho a presunção de acreditar que esteja claro. Então, repito as ideias centrais. Primeiro, nós temos uma descrição do quadro. Essa descrição se compõe da decomposição dos elementos. E, em segundo lugar, a verificação de tudo que há de característico, contrastes, oposições, matizes, semelhanças, disparidades e tudo mais. Depois desse ponto vem a exclamação, quer dizer,
eu, por assim dizer, me deleito com a projeção daquilo que vi em mim, quer dizer, a expressão do meu contentamento, do meu bem-estar, da minha surpresa, do meu deslumbramento, se faz desse modo. A impressão causada pela análise do objeto repercute em mim e, desse modo, eu internamente tenho um movimento. Se o objeto me causou deleite, eu tenho um movimento de alegria, de bem-estar. Se o objeto me causou repulsa ou horror, eu tenho um movimento de rejeição ou recusa. No terceiro ponto é a transcendência propriamente dita, que se define assim: eu verifico que tal panorama, que tal objeto, que tal figura contém esta ou aquela qualidade em grau pequeno. Mas esta ou aquela qualidade que existe em grau pequeno, a mim me alenta, a mim me agrada, me compraz, me deleita, porque eu sei que se ela existe lá em grau pequeno, existe em Deus de forma absoluta. Na medida em que eu me habitue a fazer essa análise, então eu me acostumo a desejar a vida eterna, no sentido de que terei a oportunidade de ver essas qualidades em estado absoluto, quer dizer, em Deus, porque todas as qualidades estão em Deus. Deus é a perfeição suma. Repito então, habituando-me a ver o que há de qualidade num objeto qualquer, eu, para e passo, começo a me acostumar, sou tendente a desejar uma situação em que essas qualidades existam, apareçam de modo absoluto. Isso, evidentemente, é na vida eterna, em Deus. Porque na Terra tudo é precário, é relativo, é circunscrito, é transitório, não é mesmo? E meramente redutível a uma figura qualquer e é meramente circunstancial, passageiro. Quer dizer, nós somos seres, então, contingentes, limitados. Só Deus é absoluto. Na medida em que em nossa vida transitória, passageira, conseguimos ver reflexos do absoluto que é Deus, nessa medida nós nos preparamos para a visão beatífica. Como eu já tive ocasião também de salientar, essa matéria é tratada ex abundancia cordis, per longum et latum, por um grande professor que é o Edgar de Bruyne, da Universidade de Louvain, na Bélgica, sendo que esses estudos dele estão resumidos numa obra volumosa, muito alentada, muito densa e muito acessível, chamada L'Esthétique du Moyen Âge, a estética da Idade Média, quer dizer, a concepção de belo que tinha o homem medieval. Não adianta nós falarmos do belo em termos hipotéticos ou teóricos. Isso é um ente de razão. Isso é mais ou menos como viver na estratosfera. É preciso saber ver no que nos circunda, como dizia Hugo de São Vítor, é outra matéria que nós devemos analisar a fundo, que é o espírito por assim dizer, do vitorianismo de Hugo de São Vítor, analisando nas criaturas a imagem, o vestígio, a presença de Deus, no sentido, na linguagem simbólica, que é por essência analógica. Quer dizer, é por meio de uma semelhança entre o que é visível, que os nossos olhos captam, e a realidade invisível, que nossos olhos não captam, mas a nossa mente capta pela associação entre o que se vê e aquilo que tem relação com algo mais alto, invisível, que contém por inteiro aquilo que nós vimos em parte num objeto concreto. Por que essa transcendência? Porque, transcendendo do que é criado para o incriado,
nós chegamos à ideia de um ser absoluto, que possui todas as perfeições, que é Deus. O primeiro exemplo que nós temos aqui na apresentação, na exposição, é de uma árvore de peroba. Eu apresentarei a todos, na hora da edição desse programa, a imagem que passarei a descrever agora. Bom, o que é o panorama? O que se chama de panorama? É o conjunto de objetos que o nosso golpe de vista abarca. Quer dizer, nós temos um ângulo de visão, e nesse ângulo de visão nós conseguimos formar um conjunto. O panorama, ou como se diz, visão panorâmica, é esse golpe de vista que nos dá uma ideia do conjunto. Uma ideia rápida, certo? Bom, como é que nós formamos uma ideia de conjunto? Quando batemos os olhos em algo, naturalmente nós vamos para o ponto central e formamos uma concepção geral do objeto, como eu disse antes, que pode causar atração, pode causar repulsa ou pode simplesmente causar indiferença, não causar nada. Então aqui nós temos, vamos analisar a árvore de peroba. Assim que a edição estiver pronta, a imagem da árvore aparecerá. Então nós temos um tronco que não é rígido. É diferente, portanto, da palmeira imperial. O tronco da peroba é elegante, gracioso, né? E tem alguma coisa, ele vai subindo como uma espiral do fumo, e não é retilíneo, é meio assim, zigue-zagueante, meio tortuoso. Bom, o tronco da palmeira, por ser esguio e reto, faz lembrar uma espada. Ao passo que o tronco da peroba tem uma outra forma de beleza. Faz pensar numa espiral ascendente, que vai zigue-zagueando rumo ao alto. Bom, o segundo elemento da árvore, agora não é mais do tronco que eu falo, mas é da copa muito grande. A copa muito grande parece ser o ápice do espiral do fumo. Que se expande numa região mais vasta. Então, nessa árvore há uma proporção muito bonita entre a copa, que é a parte mais alta, e a altura do tronco que a sustenta. Por quê? Apesar do tronco ser alto, não se tem a impressão de que o tronco está fazendo esforço para sustentar a copa, mas é uma espécie de obra-prima de equilíbrio e leveza pela qual o tronco, sem se torcer, sem se quebrar, mantém bem alta aquela ramagem. Aqui, portanto, é um equilíbrio entre força e jeito, delicadeza. Agora tratamos do tronco, também da copa, agora da ramagem, da folhagem. A folhagem se distribui de forma agradável, leve, constituindo 3 conjuntos, as laterais e uma central, que provocam uma impressão de simetria agradável. Quer dizer, há uma harmoniosa expansão das folhas, das folhagens. Esse é o primeiro elemento, então, certo? Bom, o primeiro elemento que vimos da árvore é que ela se destaca enormemente, mostrando-se ao mesmo tempo forte pelo tronco, mas flexível. Quer dizer, ela comporta aquela folhagem, comporta o cimo, a copa, sem dar a impressão de que está fazendo força. Essa é a ideia da elegância
e da elegância com robustez é uma ideia muito agradável, porque é um equilíbrio harmônico entre dois aspectos aparentemente contraditórios, ou, se não são antagônicos, são, de certo modo, paradoxais, como que antagônicos, parecem opostos. Mas não, a elegância e a força se conjugam. Aqui nós temos o outro dado. A árvore se eleva sobre todo um conjunto todo um conjunto vegetal, um conjunto de vegetação muito baixa, escura, desordenada, irrelevante. Então, o caráter esbelto da peroba fica ressaltado pelo contraste que há entre o vulto dessa árvore e por assim dizer, a planície vegetal que a circunda. O terceiro elemento é mais distante, mas é o céu nublado. O céu nublado, o que significa? São nuvens muito interessantes que refletem de uma maneira leitosa, de uma maneira muito delicada, muito sutil e não intensa, refletem a luz sobre a Terra. Então, o que acontece? De certo modo, a luz das nuvens, que é tênue, revela algo da beleza da copa da árvore. E se ela desvela isso, por outro lado, ela como que encobre, ou como que envolve um outro lado da imagem que somente se veria de forma clara se batesse e incidisse com toda a força o sol sobre a árvore. Esse equilíbrio entre algo que se vela e algo que se desvela, que é realizado para a nuvem, constitui também uma nota dominante do quadro. As nuvens dão a impressão de uma seda magnífica que se reflete no solo, junto com certas obscuridades que ressaltam o brilho das partes iluminadas pelas nuvens na árvore. Bom, o céu que aparece nessa imagem, que todos verão, é belo, mas nele há certa indecisão característica da borrasca. Quer dizer, arma-se uma tempestade, o céu está carregado. Dir-se-ia que a árvore enfrenta e quase provoca a tormenta que tende ou que poderá rebentá-la, destruí-la. Então é uma perspectiva de espera da natureza. A chuva vem ou não vem? E que chuva vem? E como a árvore se portará diante da chuva? O céu cria a impressão de que a árvore chega até as nuvens, sendo que a árvore, de certo modo, afaga, oscula as nuvens, como algo que é próximo, íntimo e familiar. Isso tudo aumenta a impressão de uma árvore esbelta. Quer dizer, não é pesadona, não é inchadona, não é um paquiderme, mas ela, embora forte, tem um perfil delicado, um perfil elegante. Ela vai subindo e parece congraçar-se com as nuvens. Aí entra, então, a expressão. A expressão seria: que elegância altaneira e leve. A árvore é elegante, altaneira, e é algo que já está contido na ideia de elegância. Mas é preciso ressaltar, é leve. Ou seja, o que é leveza? O que é elegância propriamente dito? Altaneria com leveza.
Se a pessoa for só altaneira, pode parecer petulante, prepotente. Se a pessoa for apenas leve, com um piparote, com peteleco nós destruímos. Quer dizer, não há consistência, não há solidez. Se houver altaneria, sobranceria, porte, elevação, com leveza, aí se nota a elegância. Então a palavra elegância nunca teve uma definição inteiramente categórica, satisfatória, precisa. A elegância inclui, não se vê, por exemplo, nos manuais que se fale habitualmente disso. Um dia eu trarei aqui as definições que dá o Roquette, o Torrinha, os dois dão. É um dicionário filosófico que analisa os matizes desses termos. É um dicionário muito cheio de conformes, muito saboroso e muito reflexivo. Bem, mas aqui nós podemos dizer que a elegância inclui a ideia de uma superioridade, mas é uma superioridade que é muito mais espiritual do que material, mais qualitativa do que quantitativa. Então, é uma superioridade leve, de teor aristocrático, e não uma superioridade maciça, pesadona, que se impõe brutalmente. A elegância inclui também a ideia de charme. O que é charme? Os franceses dizem: le charme, c'est chose plus beau que le charme plus beau que la beauté. O charme é mais belo que a beleza. Quer dizer, há pessoas que têm beleza, mas não têm charme, e há outros que têm charme, mas não têm beleza. O charme é algo que encanta, que atrai. Nele está contido a elegância, é uma forma de superioridade, mas um quid a mais, algo que é, por assim dizer, imponderável, muito difícil de ser definido. Pode ser definido, pode e deve ser estudado, mas à primeira vista é algo que a pessoa não consegue caracterizar bem, mas que se difunde de uma forma agradável, atraindo a presença de outros, cativando os circunstantes.